Olha, eu tenho a sensação de que com esse vídeo talvez eu mexa com algum vespeiro. Mas fazer o que? Considero um assunto necessário. Como você já deve ter visto aí na descrição do vídeo, no título, na thumbnail, enfim. Esse vídeo eu vou falar sobre um dos assuntos, um dos tópicos mais discutidos atualmente no mundo da escrita, que é justamente essa integração, ou melhor, interação entre escrita versus IA. Será que pode? Será que não pode? Será que é ético? Será que é antiético? Bom, para começar esse vídeo eu não vou falar diretamente, de forma superficial, sobre esse assunto, focando apenas em questões de legalidade. Será que pode? Será que não pode? Não é esse tipo de resposta, de pergunta que eu tenho o objetivo de responder com esse vídeo. Na verdade, eu já quero começar explicando a você como que vai funcionar a dinâmica desse vídeo. A ideia desse vídeo, meu caro escritor, é que ele seja uma espécie de bate-papo. Esse tema, escrita versus IA, é um assunto que eu já conversei com amigos e colegas escritores. Então, a minha ideia é basicamente levar essas discussões que eu tive adiante. Ter também essas discussões com você, a fim de que eu e você pensemos juntos nessa questão. Porque uma coisa é fato, a tecnologia vai avançando cada vez mais ao longo dos anos. Na verdade, a sociedade vai mudando ao longo dos anos. E é muito importante que você, como escritor, não se mantenha apenas como um agente passivo que simplesmente aceita ou rejeita as coisas de forma invariável, sabe? Sem questionamento, de forma irrefletida, sabe? É interessante que você desenvolva seu senso crítico. Então, a ideia desse vídeo é trazer uma perspectiva que vai um pouco além da questão óbvia de será que pode ou será que não pode. Portanto, será que a IA é o futuro da literatura ou o retrocesso dela? Bom, esse é o tema desse vídeo. E antes que eu comece a falar sobre, permita que eu me apresente. Eu me chamo Vitória, eu sou escritora, mentora de escrita e também psicóloga. Aqui no canal eu falo sobre escrita, construção de personagens, falo sobre também escrita de histórias românticas, trago reflexões sobre escrita de forma geral, literatura, e também eu estou, além aqui do YouTube, também estou lá no Instagram, onde você pode me seguir, e lá eu posto todas as semanas algum conteúdo interessante, um pouco mais aprofundado sobre a escrita. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olha só, como eu falei logo no começo da introdução, a ideia é que esse vídeo seja um bate-papo. Que esse vídeo seja, sobretudo, uma conversa que eu tenho com você, como se eu estivesse conversando com um amigo. Na minha cabeça, o que está aqui na frente não é uma câmera, mas sim você. Como se fosse um escritor com quem eu estou trocando uma ideia. Então, por favor, eu peço que você abra um pouco o seu coração, sabe? Os seus ouvidos, antes de sair tirando conclusões precipitadas daquilo que eu vou falar, certo? Porque uma coisa que eu costumo considerar, não apenas sobre escrita, mas em relação a qualquer assunto da vida sobre o qual eu vá pensar, refletir, é sempre a medida do bom senso. Para começar, esse assunto em relação à escrita não deve ser considerado de forma extremista. Nem no sentido de tudo pode, escrita versus IA, ou no sentido de é errado, é abominável, é isso, é aquilo. Vamos primeiro avaliar as coisas da perspectiva do bom senso. Vamos usar o cérebro, a cabecinha, por um momento. Para começar, o bom senso como medida é a origem de todas as coisas que eu parto aqui nesse canal. Eu acredito que, com exceção daquilo que seja certo e errado, partindo do princípio de que existe um certo e errado, dentro desse espectro, todas as discussões que eu trouxer nesse canal vão ser avaliadas sobre a medida do bom senso. E essa medida do bom senso não é algo que eu tirei da minha cabeça, não é algo que eu acho, que eu penso, que partiu de mim mesma. Eu não me considero uma pessoa que é capaz de criar algum tipo de verdade ou algum tipo de dogma. Não sou eu sou apenas um ser humano como você. Não cabe a mim estabelecer o que é certo e o que é errado. Não cabe a mim estabelecer a medida do bom senso das coisas. Então, quando eu falo de bom senso, aqui eu estou considerando valores universais. Aqui eu estou considerando, por exemplo, também direitos humanos. Aqui também eu estou considerando o fato de que você é livre, sim, para fazer o que você quer, mas que a sua liberdade termina quando a do outro começa, certo?
Então, quando eu falo de bom senso, eu falo disso. Não falo de algo que eu tirei da minha cabeça. É algo que eu aprendi ao longo da vida, que não partiu de mim, mas partiu daquilo que eu sigo como verdade absoluta, certo? Então, vamos lá. Como eu falei, a melhor forma de considerar esse assunto e a versão escrita não é partindo de extremos, mas sim você entender que, por exemplo, eu utilizo o IA. Vamos começar por aí. Eu utilizo o IA, tanto na escrita do meu livro, quanto em questões práticas da minha vida. Por exemplo, eu utilizei IA para me ajudar a organizar a linha de raciocínio desse vídeo. Eu tinha uma ideia, tinha uma concepção completa sobre o assunto, mas para mim estava difícil conectar os pontos, ou pelo menos criar uma ordem lógica entre eles. E eu pedi ajuda à IA para isso. E quando eu falo sobre utilizar a IA na escrita do meu livro, não estou falando sobre o fato de que eu peço para a IA escrever meu livro. Até porque também vamos aqui acrescentar um adendo muito importante, que esse vídeo não é sobre você usar a IA para escrever por você. Porque se você faz isso, você não é sequer um escritor. Não é sobre isso. E a partir desse ponto, vamos considerar a IA como de fato ela é. A IA nada mais é do que uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. Assim como um teclado, assim como uma máquina de escrever, assim como qualquer outra coisa que você utilize no seu processo de escrita, no seu processo de criação de qualquer coisa. A IA é uma ferramenta. Acontece que sim, é uma ferramenta mais complexa, é uma ferramenta mais robusta do que qualquer outra, sim, mas ela ainda é uma ferramenta. Então, o problema já começa aqui. Quando a IA, que é uma ferramenta, passa a ser substituta da sua consciência narrativa, do seu critério criativo. Como assim? Veja bem, a escrita é uma arte muito peculiar, porque por mais que você tente, por exemplo, educar uma IA o máximo que você puder a respeito de sua história, a respeito de suas ideias, ela nunca vai te dar o resultado totalmente satisfatório. E você só vai conseguir enxergar o quão satisfatórios ou não são esses resultados se você tiver critério, se você tiver consciência narrativa. E esse tipo de consciência narrativa não surge do nada. Não surge com a leitura de 2 livros ou com a escrita de apenas uma história. A consciência narrativa surge com a prática deliberada da escrita. Surge com o tempo. Surge à medida que você escreve, à medida que você explora suas ideias, à medida que você tenta tirar, como posso dizer, suco de pedra. Eu digo isso porque eu escrevo já faz mais de 10 anos. E comparando a cabeça que eu tenho hoje quanto à escrita criativa em relação à cabeça que eu tinha anteriormente, logo quando eu comecei, quando eu tinha ali os 13 anos de idade, é outra coisa. E assim, essa consciência narrativa, ela não se desenvolveu do nada. Não se desenvolveu apenas porque eu escrevi, mas sim porque eu busquei estudar. Eu busquei entender a fundo aquilo que eu estava fazendo. Ao invés de eu simplesmente sentar e escrever de forma deliberada, sem autorreflexão a respeito do que eu estava fazendo, eu parei, e parei bastante, por muito tempo, para entender, até hoje faço isso na verdade, entender os fundamentos da escrita. Então, a consciência narrativa, ela parte de um pensamento muito mais profundo, muito mais refinado, que atravessa a sua subjetividade como escritor. E essas coisas todas, por mais que a IA possa cruzar 1 milhão de informações por segundo, por mais que ela possa te oferecer, por exemplo, perspectivas de um ângulo específico, de um assunto específico, ela só é capaz de fazer isso se você e tantas outras pessoas que utilizam essa ferramenta oferecerem também essas perspectivas. Você entende? A IA é uma ferramenta que se alimenta do intelecto humano. E se você considera que ela é capaz de substituir o seu intelecto de forma integral, então aí você tem que começar a se questionar sobre de que forma e qual é, como posso dizer, a complexidade do seu intelecto. Se você acha que ela pode te substituir como escritor de alguma forma, é porque, no mínimo, ou você se considera um escritor muito medíocre, ou a sua escrita tem muito a melhorar. Porque existe algo que a IA não é capaz de copiar de nenhum ser humano. E isso é o fator humano em si mesmo, certo? Então, para começar, o problema começa quando a ferramenta inteligência artificial
se torna uma substituta de uma consciência narrativa. Porque, para começar, essa substituição é feita de forma bastante pobre, de forma bastante limitada. E eu falo isso como uma pessoa que já falei aqui, eu utilizo bastante inteligência artificial. Mas por mais que você dê detalhes, por mais que você eduque, por mais que você traga ali suas perspectivas, o máximo que ela pode fazer por você de forma satisfatória é fornecer para você uma perspectiva diferente. Mas mesmo essa perspectiva, ela não vai ser completa por si mesma. Vai ser a sua tarefa, a sua missão dar sentido, dar subjetividade, dar profundidade a essa perspectiva. E agora, indo para outro ponto dentro desse mesmo assunto, eu estava refletindo, e também nas conversas que eu tive com outros colegas e amigos escritores, me levou a perceber que essa polarização em torno da utilização de IA, especialmente a utilização discriminada, ou melhor, indiscriminada. Por exemplo, quando você utiliza a IA para escrever por você, ou quando você utiliza a IA para ter ideias puras por você, porque ao invés de você pegar sua cabeça e pensar e quebrar ali os seus neurônios para conseguir chegar a alguma ideia, você simplesmente dá a IA essa tarefa, ao invés de você usá-la como um auxílio para organizar aquilo que você já tem anteriormente. Isso revela, na verdade, um assunto muito mais profundo, um problema muito mais profundo, que é a fuga da responsabilidade literária. E, na verdade, essa fuga da responsabilidade, ela não se aplica apenas à escrita. Eu vejo que é um movimento que acontece de forma geral na sociedade. Hoje em dia, você sabe bem, as pessoas fogem cada vez mais da responsabilidade. E isso é um fato. Tanto que, de forma geral, o ser humano ele quer escolher aquilo que quer, mas não quer colher as consequências disso. Claro que o comportamento do escritor contemporâneo vai ser certamente reflexo do tempo dele. Nós somos pessoas como quaisquer outras pessoas. Nós somos influenciados pelo tempo em que vivemos como quaisquer outros seres humanos. Então, não dá para fugir desse fator. A partir dessa fuga de responsabilidade que eu vejo cada vez mais pungente hoje em dia no mercado literário, os escritores estão cada vez menos se enxergando como formadores de cultura. Como eu disse, nós somos pessoas como quaisquer outras pessoas, com a diferença de que nós formamos cultura. Uma das grandes funções do escritor, querendo ele ou não, é formar cultura. Sabe aquela história de que a arte imita a vida? E também a vida imita a arte. Um reforça o outro, um molda o outro. Então, quando você ignora esse fator, você está fugindo da sua responsabilidade como escritor. Veja bem, a literatura, desde que ela existe, e isso faz séculos, isso faz milênios, ela é uma das artes mais antigas que existem. A literatura, desde sempre, ela foi muito poderosa e eficaz no trabalho de transformar uma sociedade e também de refletir a própria época. Sabe como? E uma prova disso é que, por exemplo, se você for estudar a história, especialmente aquelas ditaduras que tiveram aí ao longo da história da humanidade, seja no Ocidente, seja no Oriente, você vai observar que essas grandes ditaduras, coisas que elas têm em comum, além da opressão, é o fato de que sempre e de forma invariável havia queima de livros. Os primeiros a serem queimados, perseguidos, eram os livros. E você acha que isso é coincidência? Você acha que um governo totalitário pensar que queimar livros, e não apenas livros técnicos, livros de filosofia, livros de história, geografia, mas também livros de ficção, você acha que isso é coincidência? É claro que não. E quando o escritor se esquece de que ele faz parte desse movimento da literatura, assim como, sei lá, William Shakespeare, Dostoiévski fizeram na época deles, então ele vai se tornar um escritor cada vez mais indiferente ao impacto, à influência que ele tem sobre os seus leitores.
E eu costumo falar que um escritor que não tem consciência ou que não se importa com o tipo de influência que ele exerce sobre a sociedade por meio das histórias que ele escreve, é um escritor, para o bem ou para o mal, perigoso em todas as eras. Então veja bem, começamos o vídeo falando sobre escrita versus IA e agora estamos falando sobre responsabilidade literária. Se você não se sente responsável por aquilo que você escreve, então você não deveria estar escrevendo. Aí você pode se perguntar, certo, mas o que isso agora tem a ver com utilizar IA ou não na escrita do livro? Se você é alguém que foge da responsabilidade que está incutida no seu ofício de escritor, então, naturalmente você vai buscar de alguma forma terceirizar essa responsabilidade. E por terceirizar essa responsabilidade, eu não me refiro apenas a terceirizar algo moralmente falando, sabe? Falo até mesmo de aspectos técnicos. Como assim? Veja bem, a IA, ela facilita muitas coisas. Hoje em dia, ao invés de você precisar ir até uma biblioteca para pesquisar sobre um tema específico, ou você perder horas, por exemplo, pesquisando no Google de site em site, artigo em artigo, sobre um assunto específico, você consegue chegar no chat da IA e pedir para ela fazer um compilado dessas pesquisas para você, por exemplo. Então, certamente, ela acelera nosso desempenho, acelera o trabalho que nós temos no processo criativo. Mas, ao mesmo tempo, essa possibilidade que nós temos de acelerar um processo faz com que também haja essa necessidade ou essa expectativa de aceleração de resultados. De, por exemplo, se antigamente se tornar um escritor conhecido, se tornar um escritor publicado era algo que exigia um trabalho muito árduo, que exigia um trabalho muito demorado em termos de tempo, que levaria anos para você ser minimamente conhecido. Hoje em dia, a facilidade, por exemplo, da publicação independente, a inteligência artificial e tantas outras ferramentas torna todo o processo muito mais prático. E por haver praticidade, isso pode se confundir, por exemplo, com uma facilitação do processo em si. Como se para você se tornar um escritor hoje, que seja lido, que seja conhecido, o natural, o esperado é que isso aconteça de maneira rápida, assim como você pode facilitar, assim como você pode agilizar outros aspectos. Esse é um movimento muito perigoso, porque esse movimento, esse processo sutil de você terceirizar a sua responsabilidade como escritor, moralmente falando, e também terceirizar as suas tarefas como escritor de forma, como posso dizer, indiscriminada, isso também gera uma pressa por resultados. E isso faz com que muitos escritores hoje em dia não queiram mais escrever livros, mas sim publicar livros. De forma que a venda, que é uma coisa legítima, ela não se torna uma consequência do ato de escrever, mas aí ela se torna um foco. E por hoje em dia, assim como em qualquer época, termos padrões de consumo, termos temáticas favoritas, preferidas pelo público, isso faz com que muitos escritores também, além de tudo, vendam a própria criatividade em nome de ser vendido, em nome de ser conhecido. Já vi inúmeros relatos de escritores que, por exemplo, publicaram um livro de forma independente e esse livro em si mesmo não tinha uma ideia tão comercial assim, de forma que não vendeu tanto. E aí a pessoa decidiu testar e no próximo lançamento escreveu um livro com uma ideia muito mais comercial, por exemplo, um livro que tenha cenas hot, que a história seja mais superficial, que seja de fácil consumo, mais palatável. E de repente essa história vendeu a beça e aí a partir disso a escritora só passou a escrever livros desse tipo. E nesse movimento, qualquer ideia que você tenha de escrita, de história, que fuja desse padrão comercial, então você naturalmente descarta, porque não vai ser algo preferível pelo público. E isso também se prova, por exemplo, estou escrevendo um calhamaço. E eu sei que também tantos outros escritores estão escrevendo calhamaços. E hoje em dia, só a ideia de você escrever um livro que seja maior do que 400 páginas ou 300 já é, assim, muito esquisito, muito preocupante. Hoje em dia, ninguém mais escreve, sabe, sem a pressão, sem sentir a preocupação do tamanho que aquele livro vai ser.
sabe? Hoje em dia, se não tivermos cuidado, nossas ideias serão moldadas pelo mercado. Quando, na verdade, deveria ser os escritores, de forma geral, com suas ideias, da forma que vierem, independente do custo delas, eu falo um custo tanto criativo quanto financeiro, que deveriam moldar o mercado. O que vemos hoje é que os escritores, assim como em qualquer outro tempo, eles querem construir uma carreira de longo prazo, mas querem fazer isso em 2 dias. E para fazer isso em 2 dias, então é necessário saber jogar o jogo do mercado. E aí vamos lá então moldar nossas ideias, vamos lá podar a nossa criatividade para que a gente seja facilmente lido. E aqui eu não estou falando que existe problema em si mesmo em ideias comerciais, não. A questão é, se você tem uma ideia de livro, uma ideia de uma história que acaba por ser comercial, ótimo, beleza, invista nela, tranquilo. Mas se você pensa, se você cogita na verdade, eliminar ou não escrever alguma ideia que você tenha, por mais que você tenha que escrevê-la, porque ela não é tão comercial assim, aí você está caminhando por um caminho perigoso. Você está caminhando por um caminho de se tornar uma escritora em que não necessariamente ama a escrita, mas ama os resultados financeiros que ela pode trazer para você. E digo mais, não é como se a escrita fosse a carreira mais rentável que existe, não é. É uma das carreiras mais ingratas que existem, porque você dedica anos da sua vida e, por vezes, demora muito tempo, ou às vezes nem chega o momento em que você faz sucesso, em que você se torna capaz de viver dessa profissão. Aí você deve estar pensando assim, mas você falar isso porque, assim, escrever, custa dinheiro. Imagina bem você investir anos e tempos da sua vida para publicar um livro de forma independente e ele não trazer o resultado financeiro esperado. Sim, claro, escrever custa dinheiro. As coisas são naturalmente difíceis. Não existe nada na vida que seja naturalmente fácil. O que eu vejo muito hoje em dia é que os escritores pensam que, porque escrever, se tornar um autor publicado, é um sonho que eu tenho, então as coisas deveriam ser naturalmente fáceis. Mas deixa eu te falar um negócio, querido. Não é naturalmente fácil. Às vezes não, com frequência, eu já vejo escritores que chegam lá no Twitter, por exemplo, reclamando, falando bem assim, nossa, porque esse mercado é muito injusto. Porque ele escolhe publicar escritores que já têm uma influência, uma base de leitores sólida, um público que veio de outro nicho, porque ele vai ter retorno financeiro, ele vai dar retorno financeiro mais rapidamente. E aí culpam as editoras por não darem trela a escritores que ainda não são conhecidos de alguma forma. Como se a culpa fosse da editora, que é uma empresa, e que uma empresa busca lucro, busca ter lucro, e essa é a razão pela qual uma empresa existe, ter lucro, mas não sua, que tem um sonho e que deveria, por si só, buscar percorrer aí um caminho, saber jogar o jogo nesse sentido de construir uma base de leitores e criando conteúdo sobre escrita. Então, assim, temos que parar com essa ideia utópica de que o mercado da escrita, de que o mercado da literatura é a Disneylândia, em que os seus sonhos se tornam realidade. Sim, eles podem se tornar realidade, mas há um custo. Sim, publicar um livro é caríssimo. É caríssimo publicar um livro. É muito caro o processo de revisão, o processo de diagramação, de leitura crítica, de design de capa. Sim, é muito caro, claro. Só que isso também não justifica você substituir essas funções, essas etapas muito importantes do processo editorial por uma inteligência artificial. Não justifica você pedir para uma IA criar a capa do seu livro. Não justifica você pedir a IA para fazer a leitura crítica, a revisão do seu livro. Porque todos esses processos editoriais, eles precisam passar por um crivo humano. Porque esses processos editoriais, além de tudo também, consideram um fator humano. Algo que a IA não considera. E aqui, quando a gente fala sobre IA, já entramos no aspecto mais ético da questão. Porque sim, por mais que você seja livre e eu apoie o uso da IA de forma sábia e de forma ética,
no processo criativo do seu livro, eu não apoio que você utilize a IA para substituir algum desses profissionais. Até porque também a IA não vai fazer essa substituição de forma plena, de maneira satisfatória. Então tudo que você vai estar fazendo no fim do dia vai ser entregar um produto mal feito ao leitor. Você tá literalmente fazendo alguém pagar por algo que você criou, sendo que esse algo não está da melhor forma que deveria estar. Você cobra por algo que não vale o preço, por assim dizer. E aí entra o fator de que, mas se eu cobrar 10 reais no meu e-book, ele não vai vender. Não vai vender porque você desde o começo está educando o seu público a comprar por R$1,99. Então assim, é tudo sobre a forma que você educa o seu público. Os escritores estão cada vez mais mal educando o público de leitores a comprar livros de forma muito barata. E aqui eu não tô falando sobre a palavra fugiu agora. Esqueci. Sobre ampliar, sabe? Sobre permitir que outras pessoas consumam literatura. Porque promoções estão aí pra isso. Um dia no ano você pode deixar seu livro gratuito ou por um preço pechincha. Mas aí você pega e cobra R$1 no seu livro. E você ainda quer reclamar do mercado? Ainda quer reclamar dos leitores que isso e aquilo? Mas se você está educando eles assim, o que você espera? Aí você pode falar bem assim, nossa, mas você fala isso porque você deve ser uma pessoa privilegiada para publicar o seu livro. Bom, eu ainda também não publiquei o meu livro. E bom, eu ainda também não tenho nem metade do valor que eu preciso para publicar esse livro. Mas a minha pressa não é ser uma escritora publicada. A minha pressa não é que a escrita seja meu ganha-pão de forma incondicional. A minha pressa não é que meu livro chegue a outras pessoas, mas sim que a mensagem seja entregue. Então, a partir disso, eu vou levar o tempo que for necessário. A partir disso, eu vou trabalhar por fora, com outra profissão, o tempo que for necessário para que eu consiga juntar dinheiro e publicar meu livro de forma adequada. Porque meus leitores merecem o melhor que eu puder oferecer. E se eu tiver que pagar R$10.000 para publicar um livro, bom, é o que eu farei. E se eu tiver que criar uma comunidade antes de publicar o meu livro para que um dia, sei lá, uma editora me note, bom, é o que eu farei. Porque esse é o preço das coisas. Às vezes, o escritor está muito preocupado com o mercado editorial. E aí ele fica lá, se martirizando, se desanimando e tal. Mas esquece o mercado editorial. Tua tarefa é escrever, meu filho. Tua tarefa é escrever. Primeiro escreva o seu livro, depois se preocupe com as demais coisas. E as demais coisas, você também vai dar um jeito de resolver isso. Mas não vale a pena você vender vender a sua ética de trabalho por uma necessidade de ser publicado rapidamente. Por uma necessidade de ser lido por milhões a custo de uma qualidade medíocre. Porque como eu falei, se a literatura ela é um objeto de transformação, um objeto que molda o imaginário de uma geração, então que tipo de imaginário estaremos criando em nossa sociedade, em nosso Brasil, se cada vez mais os escritores não se importam nem um pingo com a qualidade daquilo que eles estão escrevendo, daquilo que eles estão entregando ao mercado? E aqui eu não tô falando como se eu fosse assim, sabe? A melhor escritora do mundo. Opa, longe de mim. Mas uma coisa que eu sei que eu faço é, na medida do que eu posso, na medida do possível, e daquilo que é coerente, daquilo que é considerado bom senso, eu farei o meu melhor. Eu pagarei o preço por isso. Porque às vezes o escritor, o sonho dele é ser escritor. Mas é ser um escritor de meio coração. Porque se a escrita não der resultado da forma que ele espera, então ele logo se frustra, logo desiste. Bom, direito seu de desistir se você quiser. Mas o ponto é, escrever não é para qualquer pessoa. Qualquer um pode escrever. Agora, se tornar um bom escritor, aí já é outros 500. Isso já tem um custo, não apenas financeiro, muito mais profundo, que nem todos estão dispostos a pagar. E aí entra aqueles escritores que utilizam a IA, aqueles escritores que utilizam a IA para escrever o livro por eles. Aí eu pergunto, se a graça, se o prazer de escrever está em escrever, então que raios de sentido faz você pegar uma IA para escrever por você? Aí entra justamente alguém que quer o quê? Apenas ter a fama por fama.
apenas ser conhecido por ser conhecido, sem propósito, sem responsabilidade, sem critério. Aí eu pergunto, vale de quê? Você não tem vergonha na cara? Você não tem, assim, bom senso para pensar, nossa, que tipo de pessoa o meu livro que eu tô escrevendo pode formar? Nossa, qual será a qualidade do livro que eu tô entregando para aquela pessoa ler? Sabe, é uma questão de respeito com a literatura, consigo mesmo, com o seu leitor. Não é um jogo de mim para mim mesmo. Se você quiser ser um escritor que escreve de você para você mesmo, ótimo, você pode. É seu direito também. Mas se você quiser ser um escritor profissional publicado, então aí você tem que começar a parar de pensar somente no seu umbigo e também pensar nas pessoas que irão consumir o seu livro. E também pensar nas pessoas que serão alimentadas por aquilo que você escreve. Bom, eu disse no começo do vídeo que talvez eu fosse mexer com um vespeiro. Mas fazer o quê? Essa é a verdade, essa é a realidade. E é muito picaretismo você ser um escritor que às vezes chega na internet para reclamar daqueles revisores que fazem um trabalho michuruca, por aquele designer de capa que fez um trabalho mal feito, por aquele marqueteiro que promete isso e não entrega nada, por aquele professor de escrita que promete fazer de você um best-seller, mas depois não faz. Se você também é aquele tipo de escritor que não faz o trabalho direito e ainda faz as pessoas pagarem por esse trabalho, que acha que porque escrever o seu sonho, então pode ser bagunça. Ei, não. O mercado da escrita não é bagunça. Ou melhor, não deveria ser. Às vezes vocês querem ser conhecidos mundialmente como um país que tem bons escritores, mas como? Como? Se o padrão de trabalho está cada vez mais medíocre. E com esse vídeo aqui eu não tô querendo brigar com você, porque eu nem sei o que você pensa sobre isso. O que eu quero te fazer pensar, te fazer refletir. E entender que toda essa picuinha entre escrita versus IA nada mais é do que uma conversa vazia, se no fim das contas você sequer considera o compromisso ético da escrita em si mesmo. Não adianta se preocupar com o tópico X, tópico Y, assunto B, assunto Z, se aquilo que é mais inerente à escrita, se aquilo que é mais valioso em relação à escrita, você não se importa, você não se preocupa em buscar melhorar. Todo mundo quer ser um escritor reconhecido, mas ninguém, ou quase ninguém, quer pagar o preço por isso. Todo mundo quer ter milhares de leitores, mas ninguém quer estudar para isso. Porque sim, outro detalhe importante, não é porque que para você ser escritor você não precisa fazer faculdade, que você não precisa estudar. Escrever não é só sentar a bunda na cadeira e escrever como se fosse fácil. Na verdade, tem um autor, que eu não vou lembrar o nome agora, ele fala que escrever é para um escritor muito mais difícil do que para qualquer outra pessoa. E isso já prova que a escrita não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um seria. Qualquer um seria um bom escritor. Bom, no fim das contas, acredito muito que essa discussão sobre será que a IA vai substituir o escritor? Ela é muito mais sobre, será que você, como escritor, está se tornando substituível? E se tornar substituível entra em tudo isso que eu falei ao longo desse vídeo. Perceba que toda essa conversa não é sobre se você pode ou não usar IA no processo criativo do seu livro, mas é de que forma que você faz isso, como que você enxerga a IA sobretudo. E antes de qualquer coisa, como que você enxerga o processo, sabe, o trabalho, o ofício da escrita em si mesmo. É sobre você ter sabedoria, você ter também técnica para escrever e também ter humanidade e ética. Porque assim, eu sei que muitos escritores são atraídos pela facilidade que a IA representa. Sim, é muito fácil você só jogar lá uma ideia básica e pedir para a inteligência artificial criar os personagens, criar os capítulos e por aí vai. É muito fácil. Mas assim, se está difícil, se você acha que escrever é muito difícil de alguma forma, parabéns, bem-vindo à vida, bem-vindo ao mundo real. Se você acha que está difícil ser rejeitado várias vezes porque você é escritor, se você acha que está difícil vender o seu livro, parabéns, bem-vindo ao mundo real. Vai trabalhar, vai estudar, vai se esforçar.
Para de ficar se preocupando com isso e aquilo, com essas picuinhas, e para de andar com esses escritores que ficam por aí reclamando, gente. Reclamar não vai resolver nada. Reclamar não vai adiantar de nada. A vida é isso. Aprenda a lidar com ela. Porque reclamar não vai fazer seus sonhos se realizarem. Não vai. Você quer sonhar? Lindo, maravilhoso, isso é legítimo. Espero muito que você um dia realize seus sonhos. Mas isso não vai acontecer enquanto você não parar de ser um escritor resmungão, que fica se apoiando em facilidades, que fica se agarrando a esses discursos vazios de que, ai, que porque o mercado editorial é isso e aquilo. Sim, ele é. E o que você vai fazer sobre isso? Parar de reclamar e fazer o que tem que ser feito? Ou só reclamar e deixar a vida passar? Aí a escolha é sua. E eu falo tudo isso para tentar acordar alguns escritores. Eu realmente acredito que existem escritores que ainda desejam criar uma carreira de longo prazo. Eu realmente acredito que ainda existem escritores que têm uma noção, ainda que mínima, da responsabilidade que eles carregam enquanto escritores, diante de uma sociedade, diante de um mundo, diante de um tempo, diante de um século. Eu realmente acredito que existem ainda pessoas assim. Eu não posso ser a única que fica pensando nessas coisas. Eu comecei a pensar nelas, na verdade, quando eu parei de me vitimizar. Quando eu parei de me preocupar com o mercado editorial e passei a me preocupar, a me importar mais em escrever e fazer aquilo que tem que ser feito. Então, eu espero que, sobretudo, esse vídeo, ele te faça refletir. Ele te faça pensar no tipo de escritor que você está se tornando. Na forma que você enxerga a escrita, na forma que você lida com as dificuldades inerentes ao processo criativo. Entenda que escrever sempre foi difícil e sempre vai ser. Não tem pra onde fugir. Então reclamar se torna automaticamente uma decisão vazia, que não vai te ajudar em nada. Buscar facilidades e atalhos não vai construir essa carreira de sucesso que você tanto deseja. Pode até construir um sucesso momentâneo, mas futuramente, de que vale você escrever tanto se palavras que são coisas que têm potencial para serem eternas vão simplesmente se perder ao longo do tempo? Se você é um escritor que quer mais, então ouse querer mais, mas haja de acordo. Faça aquilo que tem que ser feito. Reclame menos, escreva mais. Utilize a IA ou não utilize a IA. Faça isso com sabedoria, com critério. Não ouse pensar que a IA pode te substituir, mas se pergunte se você está se tornando substituível. Então, esse foi o vídeo. Foi assim mais um bate-papo, barra desabafo, barra aconselhamento, barra tapa na cara. Espero que você tenha gostado e que tenha te feito te pensar de alguma forma. Me fala o que você pensa sobre esse assunto, o que você acha sobre essas questões. E também, se você discorda de mim, pode também discordar. E me fala nos comentários por quê. Mas assim, fala com respeito, tá? Porque se for pra me xingar, então eu já vou excluir, não vou nem ler o comentário. Então vamos ter essa conversa saudável nos comentários. Me fala o que você acha a respeito desse assunto. E se você chegou até o final do vídeo, muito bem, parabéns. Não se esquece de curtir o vídeo e também de mandar para aquele seu amigo escritor que você acha que vai gostar do conteúdo. No mais, até o próximo vídeo e tchau, tchau!